Seja bem-vindo para mais um vídeo. E o tema desta semana eu dei continuidade sobre o acompanhamento educacional, exatamente. Do que vou tratar? Vou tratar sobre como ter um objetivo perfeito para a criança conseguir uma aprendizagem significativa. Eu vou falar também sobre como motivar a criança durante seus estudos, para os estudos, motivar a criança que está insegura nesse processo. Também sobre o assunto, como ter confiança para uma boa adaptação escolar, como identificar o estresse bom e ruim durante esse momento desafiador. Também como gerenciar o estresse durante as avaliações escolares. Agora me diz, você acredita que errar e aprender é ganhar e perder? Então, assista o vídeo até o final e depois deixe seu comentário, porque ele é muito importante justamente para eu saber o que você pensa, age e acompanha sua criança. Estamos juntos nesse processo, nesse desafio de ser um eterno aprendiz, ok? Então, até lá. O que é um objetivo perfeito para uma aprendizagem significativa? Você sabia que os objetivos servem para a vida e por isso devem ser perfeitos? Imagina isso para a sua criança. Sim, para e perfeito. É uma técnica que ajuda a memorar. Fiz um acróstico com essas palavras para você se lembrar dessas dicas quando pensar em algo que a criança ou qualquer pessoa precisa aprender para que ela seja significativa, o conteúdo seja significativo e alcance a sua excelência. Então, perfeitamente formulado com propósito, valor para que a pessoa perceba a sua importância na sua vida. O objetivo precisa ser realista para que a pessoa consiga se imaginar com essa capacidade. Porque precisa ser atraente para que chame a atenção da pessoa, não é? Sabe como? Primeiro, construindo o objetivo adequado ao propósito que se está oferecendo. Alcançar uma excelência acadêmica no quesito linguagem, por exemplo. Então, quais são os valores que a criança precisa ter, hein? Dentre quais realidades nesse valor ela pode alcançar? O objetivo, ele é mensurável? Como chamar a atenção da criança? Correspondendo com as suas qualidades e capacidades. Então, antes de construir um objetivo para a criança, pense primeiro no que você deseja ou precise que ela alcance, já que ela ainda não tem autonomia suficiente para traçar seu destino. Mas você sim, quem é responsável por ela, não é mesmo? Depois, busque se informar quais são os gostos e as capacidades dela, para justamente se adequar, o objetivo se adequar aos seus interesses. Por que o objetivo precisa ser pessoal? Por quê? Porque a criança ela é responsável de suas realizações. O papel do responsável é apenas de orientar, estimular e encorajar. O objetivo precisa ser específico para que a criança entenda seu conceito básico. Precisa ser razoável para que a criança sinta a possibilidade de realização. Não adianta colocar um desafio fora de seu alcance. O objetivo precisa ser formulado de forma bem clara para que a criança possa entender de acordo com as suas capacidades de interpretação. O objetivo precisa ser experimentável para que a criança vivencie e transforme em uma aprendizagem significativa. Bom, o objetivo precisa que implique as capacidades e possibilidades da criança para que ela esteja sempre em progresso. O objetivo precisa ser ativo, porque o objetivo precisa ter verbos de ação para que a criança possa agir exatamente. E o objetivo precisa ser bom, porque para a criança, porque ela precisa entender que é algo que ela vai ganhar, que ela vai se beneficiar. Como o objetivo
de uma atividade da escola deve ser pessoal se é criado para uma turma, hein? Sei que é uma tarefa difícil, não é mesmo? Mas quando você conhece sua criança, você sabe o que ela será capaz de fazer ou não. Por exemplo, você sabe que a criança precisa aprender os números de 0 a 10, por exemplo. Então, em um quadro de planejamento, você o que vai fazer? Você vai colocar em ordem de progresso a aprendizagem que ela precisa ter em uma escala mais fácil para o nível mais alto de raciocínio lógico, para que ela perceba se chegar ao nível mais alto para cada vez você mais vai perceber o quanto ela já aprendeu, o quanto ela precisa ainda aprender para chegar ao objetivo, que é a capacidade de saber o conteúdo dos números de 0 a 10. Por quê? Porque desta forma, a criança ela terá a autonomia de escolher por onde ela deseja começar a fazer as atividades e não se sentirá desanimada por um desafio que não seria capaz de alcance. E, ao mesmo tempo, o objetivo acaba sendo pessoal. Por quê? Porque a criança é quem escolheu a ordem dela agir. Agora me diz, como motivar a criança para seus estudos, hein? Parece simples quando se trata da criança da primeira infância, não é mesmo? Porque chama para brincar e logo a gente consegue sua atenção. Agora o desafio é captar a atenção das crianças da segunda infância, não é mesmo? Parece desafiador, mas no entanto, o que acontece? Se tratando de motivação, você acredita que basta ter atenção ou precisa ter concentração para aprender? Diz aqui nos comentários. O que você faz para motivar sua criança para os estudos? Não é? Você sabia que a motivação é o que move o processo de aprendizagem? Por quê? Porque ela é uma força que te impulsiona para agir. Como se fosse um imã que te atrai para uma ação. Agora imagina qual seria essa força, hein? Sabe como você pode descobrir qual é esse imã de atração para a atenção e concentração da criança? Descobrindo quais são os seus interesses e gostos. Esses dois elementos consideramos externos, porque conseguimos vê-los nas reações dela. Exatamente. Mas qual seria o elemento interno que interfere nesse processo de aprendizagem? É o estado de espírito, exatamente. Este sim consegue frear ou ativar a disposição de qualquer pessoa. Então, ao tentar motivar uma pessoa, procure conhecer seus gostos, seus interesses, saber como está seu estado emocional, não é mesmo? Porque desta forma você vai conseguir atrair não só a sua atenção, mas também a sua concentração. Bom, você vai me perguntar, meu filho fica inseguro para fazer as atividades, como eu posso ajudá-lo? Bom, eu acredito que a insegurança está presente nas pessoas quando algo novo aparece para ela sem um propósito motivador, ou melhor dizendo, sem um objetivo claro, ou um destino que ela não tem tanto interesse em chegar. Eu, por exemplo, me sinto o quê? Insegura de estar aqui fazendo esse vídeo para vocês, essa live. Por quê? Eu não conheço quem está aí desse outro lado da telinha. Mas como eu tenho um propósito, um objetivo claro, estou aqui com vocês com o objetivo de quê? De compartilhar o que sei, com o intuito de ajudar as pessoas a reeducar sua criança, ou educar, sua criança para alcançar uma excelência acadêmica. Eu tenho 3 filhos. Sei bem o que é isso. Cada um com seus limites, suas capacidades, cada um com a sua personalidade, cada um com ritmo de aprendizagem e inteligência em níveis diferentes. Então, o que você pensa sobre isso, hein? Estamos juntos nessa, hein? Sei que a insegurança nasce de um sentimento chamado medo, que por sua vez nasce de uns pensamentos que temos de nós mesmos, do entorno onde nos encontramos. Então, você sabia que a insegurança está ligada ao nosso estado de espírito também? Sabe por quê? Porque se você estiver bem consigo, você terá forças motivadoras para desafiar seu medo até chegar ao seu objetivo. Porque a criança consegue alcançar a uma avaliação satisfatória dos requisitos que ela precisa alcançar durante seu ano escolar.
em contrapartida, o que acontece? Se você não estiver bem consigo, você não conseguirá enfrentar este medo, este desafio e será comprometido. É o que acontece quando chega lá no final do ano letivo, quando a criança ainda não alcançou uma média satisfatória de aprendizagem para passar de ano letivo, não é mesmo? Então, como resolver essa questão a tempo, não é mesmo? A tempo. Primeiramente, gerenciando os pensamentos. Mas como? Você deve se lembrar de situações que você conseguiu realizar e dos comportamentos que você precisa adotar e evitar para seguir o caminho da aprendizagem. Então, justamente o que você vai procurar, que você deve procurar fazer com a sua criança, perguntando para ela o que ela já conseguiu fazer e ficou feliz pela sua conquista. Depois, você vai procurar identificar de onde vem a sua insegurança, seu medo, os seus sentimentos negativos. E você vai descobrir o que lhe falta é o quê? Confiança. E para ter confiança, a pessoa precisa vivenciar, experimentar aquilo que te dá insegurança de forma gradual, até que você perceba que ela está ganhando autonomia nesse novo desafio. Por isso a importância dos exercícios ou treinos constantes para dar tempo de internalizar essa nova aprendizagem de forma significativa e de longo prazo. Agora, e para aquelas crianças e pais que precisam ter confiança de passar pelo processo de adaptação escolar, hein? Não tem aquele ditado que a primeira impressão é que fica? Então, acredito que todo mundo conheça. Como dar esse entendimento quando se trata de confiança, hein? Por exemplo, na área de educação, entregamos nossos filhos à responsabilidade de profissionais que nem conhecemos. E, por vezes, acaba que não nos identificamos com um ou com outro profissional. E o que fazer? Sabemos que confiamos na instituição de ensino que matriculamos nossos filhos, não é mesmo? Então, precisamos exercer essa nossa empatia com o outro para que o serviço contratado seja aplicado de forma esperada. Para nós adultos, é muito fácil administrar situações como esta. Agora, se tratando com criança, já fica diferente. Por quê? Imagina quando uma criança não se adapta à creche-escola, hein? Passei por isso com a minha filha, quando ela tinha 7 meses. Idade, quando ela entrou justamente para a creche. Foi necessário por quê? Porque eu permaneci nesse novo ambiente porque eu precisava trabalhar. Então, eu confiava nos profissionais, porque até mesmo eu sou da área de educação, então a situação mais era com a minha filha. Ela passava o dia sem querer comer, horas sem fazer suas necessidades fisiológicas. Aos sábados era de levá-la sempre aos médicos para saber o que ela tinha. Bom, graças a Deus dava tudo certo, nada dava de errado. Como explicar esse comportamento dela? Simplesmente, o que acontecia? Lhe faltava confiança. Mas por quê, hein? Porque não estava na instituição, nem nos profissionais, mas em mim mãe de primeira viagem. Por mais que todo dia eu levasse a minha filha à creche, arrumasse ela toda bonitinha, como se fosse para um passeio, ela sentia que a mãe não estava satisfeita com essa realidade, de deixá-la na creche. Então, a criança, ela tem esse poder de ler a mente e os sentimentos da pessoa mais próxima dela. Então, ao perceber meus sentimentos, o que acontecia? Ela não ganhava confiança em ficar nesse novo ambiente. Quantas vezes percebemos a dificuldade de adaptação da criança, seja na creche, seja na escola, mas, na verdade, o que acontece é que a dificuldade de adaptação é do responsável dela, sim. E como vencer esse obstáculo, essa falta de confiança, hein? Bom, primeiro, sempre lembrar que esse sentimento nasce do responsável e passa para a criança. Se você perceber que falta confiança na sua criança, se pergunte o que você deixou de fazer com ela para que ela se sentisse desta forma. Lembra-se que nós adultos somos exemplos dos nossos pequenos? Eles aprendem por imitação até chegar à idade de sua independência. Então, sua criança está sem confiança, é porque lhe falta um modelo de coragem para realizar
um novo desafio na vida. Se lembra que falei sobre motivação? Então, para ter motivação, precisamos agir com um objetivo claro e desejável. Conversar com seu filho, nem que ele seja um bebê, sim. Por quê? Falar sobre a importância desse novo ambiente é muito importante para se criar na criança a confiança, sempre lembrando das perdas, mas dando também ênfase para os ganhos que ela vai ter. Porque desta forma você vai passando segurança e confiança para ela. Bom, podemos exercitar a confiança em nós. Vamos fazer? Então, para ter confiança, precisamos de 5 elementos. E esses elementos são ser. O que seria isso? É ser você mesma. Por quê? Porque ser você dentro de suas capacidades, dentro de seus limites, mas sabendo progredir de uma forma contínua, ok? Então, ousar é o que? Se lançar, tomar a frente, ter a coragem, ter o controle de uma situação para que o medo do desconhecido não te paralise, não é? Bom, o outro elemento é se sentir capaz de fazer algo novo, se sentir valorizada pelas suas ações, se sentir responsável por aquilo que você está fazendo, se sentir com autonomia para decidir o que precisa fazer também. O outro elemento é saber. Bom, saber o quê? Saber escolher o ambiente adequado para o seu filho, saber também recusar, tomar iniciativa, ter a responsabilidade com seus pertences, isso é muito importante para crianças, né? Se mostrar para não ser subestimada, não ter medo e nem ser influenciada por os outros, por outros. Então, antes de qualquer situação, seja confiante. Lembre-se que o objetivo ele deve ser pessoal e só você pode caminhar no percurso para alcançá-lo. Por que digo isso? Porque a sua criança seguirá seu exemplo. Por conseguinte, o que vai acontecer? Ela vai se sentir também confiante. Quem nunca ficou estressado nesse período, né, de adaptação, de avaliação escolar do seu filho, hein? Você já parou para pensar que existe sempre o lado bom e o lado ruim do estresse também? O bom é porque o estresse ele é capaz de te impulsionar para agir. Então, o que você faz? Você toma a iniciativa de fazer algo para resolver o problema que você tem. No caso do seu filho, é da mesma forma. Você sabe que seu filho está nesse período de provas, esse novo ambiente de adaptação escolar. E o que você vai fazer? Com certeza você vai reorganizar a sua rotina, a sua agenda para se adequar à do seu filho, para justamente acompanhá-lo, para dar suporte necessário. O ruim é que o estresse te impede de utilizar suas capacidades, te dando um bloqueio, sem saber o que fazer, ter o controle nesse momento, não é mesmo? E no caso da criança, você vai precisar o quê? Encorajá-la, orientá-la e por vezes até mesmo sentar junto para perceber quais são as suas dificuldades, os motivos, não é mesmo? E é assim que funciona. Os pais também devem acompanhar esses novos desafios dos seus filhos, e mesmo que seja na retaguarda, porque é o responsável que tem a noção do todo, do tempo, da organização, do que é suficiente, do caminho, a estratégia que deve seguir, porque a criança ainda está na sua fase de construção da vida, de aprendizagem e precisa ser guiada de fato por um adulto. Bom, só quando ela estiver de fato no ensino fundamental 2, que é a partir dos 12 anos de idade, é que a criança vai começar a administrar seus estudos, a sua rotina. Então, mantenha o controle se colocando no lugar da criança, porque com certeza você já passou por isso, não é mesmo? Agora, como gerenciar todo esse estresse durante essas avaliações escolares, hein? Eu sei que é uma etapa difícil. Eu sei que tem também vários tipos de reações, quando a dor da cabeça, né, com pensamentos negativos, do corpo, que é a situação das mãos trêmulas, transpiração, palpitação, dor na barriga,
esse nervosismo, necessidade de ir ao banheiro mais vezes, não é? Então, enfim, tudo tem a questão também da respiração. Às vezes a pessoa fica até com falta de ar, né? Então fica ofegante, tudo acontece. Então, tem a questão também do bloqueio da memória, assim, né? Ai, esqueci, estudei, esqueci tudo, e agora o que fazer? Então, o importante disso tudo é você identificar quais são as reações boas e ruins da sua criança para conseguir tentar controlá-las. Mas mesmo assim, para evitar o estresse ruim, que não é bom, é interessante você ajudá-la a fazer uma planificação do conteúdo a ser estudado, fazendo um resumo. Procure fazer uma marcação por página, destacando um elemento estratégico que possa lembrá-la durante o exame. É importante também revisar a matéria, administrando o tempo. Evite beber café, Coca-Cola, porque a água e suco é bem melhor, não é mesmo? Respeite o horário do sono, a sua duração de 8 horas. Existem também alguns exercícios do Brain Gym, que ajuda na concentração e na memorização, conectando os dois hemisférios. Bom, conta pra mim quais são as suas estratégias com seu filho nesses momentos de estresse, hein? Claro que pensando sempre no lado bom e no lado ruim, né? Porque eles existem e andam sempre juntos. O importante é saber deixá-los equilibrados para saber caminhar no objetivo até ser alcançado. Combinado? Quem já ouviu dizer que é errando que se aprende, hein? Qual é o seu entendimento sobre esse ditado? Deixe seu comentário aqui, vou adorar saber. Você acredita que errar e aprender é ganhar e perder? Bom, o que eu tenho para dizer é que conseguimos realizar algo. Logo, quando não conseguimos realizar essa questão, algum objetivo, logo que vem à nossa cabeça, um pensamento negativo, não é mesmo? Isso é natural, acontece com todo mundo. Agora, o importante é você saber tirar proveito disso, proveito construtivo desse momento. Mas como? Vivemos aprendendo, mesmo com os erros. Só não dá para errar mais de uma vez, não é mesmo? É o que falo aqui em casa. Errou, aceito, explico. Mas persistir no erro, eu às vezes acabo saindo da minha zona de equilíbrio. Quem nunca, hein? Joga a primeira pedra, quem nunca saiu dessa zona. Mas logo me lembro dessa importância do equilíbrio para manter o quê? A minha saúde do corpo e da minha mente. Então, respiro fundo e lembro aos meus filhos sobre o que havia acontecido em outro momento e qual foi a consequência ocorrida. Bom, vou dar um exemplo simples, básico, que aconteceu ontem aqui em casa. O meu filho de 6 anos querendo me ajudar a estender as roupas de banho da piscina. O que aconteceu? Começou a colocar as roupas pingando perto dele, ou seja, na ponta do varal. Então, já havia explicado que era para colocar as roupas encharcadas perto da parede e não perto da gente, para evitar justamente molhar o chão na parte onde andamos. Senão o quê? O que poderia acontecer? Alguém poderia escorregar, cair, se machucar. Mas mesmo assim, o que ele fez? Ele colocou as roupas pingando perto dele. Bom, talvez porque era mais fácil para ele. O que aconteceu? Logo depois a sua irmã passando pela varanda, escorregou e caiu. Na hora recapitulei o que havia lhe explicado. E lhe perguntei o que ele havia aprendido com esse erro dele, ao perceber o que aconteceu. Dizem, boca de mãe tem poder? Não, é porque a gente já prevê, né? A gente tem já esse pensamento do que pode acontecer. Então, o que ele me disse? Ele me disse que só queria me ajudar. É óbvio que ele não ouviu o meu objetivo de forma clara. Então, ou seja, o objetivo não estava sendo pessoal para ele, não é mesmo? Porque o objetivo dele era qual? Era me ajudar, né? E não colocar as roupas no canto para não pingar no chão, enfim. Percebe como os verbos de ação, os verbos dos objetivos são diferentes? Então, os objetivos estavam sendo diferentes. Por isso, é importante
perguntar à criança se o objetivo de qualquer atividade está claro para ela ou para todos envolvidos, por exemplo, numa sala de aula, mesmo. Porque ser objetivo é ter clareza e agir direto ao ponto. E qual foi a aprendizagem do meu filho? Então, o positivo foi o quê? Foi ajudar a mamãe a acabar mais rápido, né? Mas colocar a roupa molhada na ponta do varal, alguém pode escorregar e se machucar. Então, na próxima vez, o que ele vai fazer? Ele não irá mais colocar as roupas molhadas na ponta, justamente para ninguém cair no molhado e se machucar. Então, percebe que a aprendizagem, qual foi a aprendizagem significativa para ele? Então, exercitar a memória de situações vividas para justamente recapitular os erros e essas consequências ocorridas sempre são importantes para a pessoa, para justamente transformar aquela situação em uma aprendizagem significativa e construtiva. Então, eu sempre acrescento nas minhas explicações dizendo, temos que agir, mas pensando sempre nas consequências. Por quê? Não adianta agir sem pensar no avenir. Já meu irmão diz, tem risco, corta risco. Então, essa projeção do futuro faz com que a criança comece a desenvolver seu raciocínio em possibilidades de acertos e erros. E essa prática ajuda a criança a controlar seus impulsos e refletir sobre suas ações. Essa visão é como dar um passo para trás para ver melhor o que está em sua volta. É ter um campo de visão mais amplo para resolver um desafio de forma bem clara e certa. Então, quando erram pela segunda vez a mesma situação, após reviverem o ocorrido, acabam perguntando qual é a consequência que ela julga ter, já que nem tudo são ganhos, não é mesmo? E a perda, que é perda? A perda também ela está presente na vida das pessoas. Então, ela vai dizer, claro, e qual vai ser sua perda. E a melhor maneira da criança aprender com o seu erro é perguntando a ela qual foi a sua aprendizagem do fato sobre uma sua visão dos dois lados, de perdas e ganhos. E por que perguntar para ela? Porque como a criança ela é a agente, a protagonista, a referência, é sobre a perspectiva dela que deve definir quais foram suas perdas e ganhos. Claro que você já deve saber quais são os seus gostos e preferências, não é mesmo? Talvez se ela não decidir, você vai poder dar opções de escolha. Mas no exemplo que eu dei do meu filho, acredito que na próxima vez ele usará seu raciocínio lógico para evitar o acidente. Se ele persistir no erro, é porque ele não se preocupou com as consequências e preferiu fazer pelo lado mais fácil para ele. E dessa vez, qual será a consequência do seu ato? Imagina. É claro que eu vou perguntar para ele, não é? O que ele merece perder. Porque será o seu momento de reflexão dos seus atos. Porque o limite se constrói a partir dos seus atos, justamente. E essa atitude faz com que a criança perceba que ela precisa, sim, seguir seu caminho de decisões com limite do que é certo e errado para conseguir alcançar o objetivo de forma clara e pessoal. Bom, depois de todas essas informações, o que você achou do tema, hein? Você pode compartilhar sua opinião sobre o que você faz para ter um objetivo perfeito e alcançável com a sua criança, sobre como motivá-la para os seus estudos, como motivar a criança que está insegura, como ter confiança para uma boa adaptação escolar, como identificar o estresse bom e o ruim durante esse momento desafiador, não é mesmo? Como gerenciar o estresse durante essas avaliações escolares, hein? Você também pode falar aqui, deixar nos comentários sobre o que você vê sobre a aprendizagem pelo erro. Ou, se preferir, pode também perguntar sobre o que você gostaria de saber
para ajudar sua criança a enfrentar as suas dificuldades de aprendizagem para alcançar uma excelência acadêmica. Então, eu vou responder todas. Combinado? E te vejo no próximo vídeo. Até amanhã. Tchau!